Olá, pessoal! Olha só, chegou a hora, meu querido concurseiro e minha querida concurseira, de resolvermos as questões daquela nossa aula da parte de geometria analítica justamente sobre retas, para paralelas, perpendiculares, concorrentes. Vimos todos esses tipos aí, mas existem os casos específicos, os mais estudados, que era para duas retas paralelas e duas retas perpendiculares. Vimos também coeficiente angular, coeficiente linear, estudamos também distância de um ponto a uma reta, estudamos distância entre dois pontos, e aí agora chegou a hora de aplicarmos aqueles conceitos vistos lá, aqui só apenas fazendo questões, tá certo? Vamos começar então? Questão de número 1. Olha só, uma reta, ela possui a seguinte equação. Bom, sabendo que esse ponto aqui, ó, P, que tem a coordenada K e 4, ele é um ponto que pertence a essa reta. Então, ele está nesta reta. Obtenha o valor de K e assinale a alternativa correta. Bem tranquilinha essa questão, não é? Lembra que nós vimos lá, eu mostrei para vocês, se você assistiu àquela aula anterior sobre a parte teórica dessa parte de retas, quando nós tínhamos duas retas lá paralelas, para calcular a distância, nós tínhamos que encontrar um ponto de uma das retas, para depois, a partir desse ponto, encontrar a distância do ponto até a outra reta. Nós não fazemos a substituição em uma das retas? Pois é como se a gente fosse aplicar aquele conceito aqui. Então você precisa saber esse valor de K, mas você só tem o valor do 4. Então o que você vai fazer? No lugar do Y você vai colocar 4 e no lugar do X você coloca K. Então nós teremos 2 vezes K mais Y, que vale 4, menos 2 é igual a 0. Sendo assim, ó, 2K vai ser igual ao que, ó, 4 menos 2, 2. Então ele vem para o outro lado, ele vira menos 2. Consequentemente, K vai ser igual a menos 2 dividido por 2. K é igual a menos 1. Por quê? Menos com mais, menos 2 dividido por 2, 1. Portanto, K é igual a menos 1. E menos 1 é justamente o que nós temos na alternativa B. Então, a alternativa correta é a alternativa B. De beleza, certo? Vamos para a questão de número 2? Olha só. A alternativa que apresenta duas retas perpendiculares, quando estão representadas em um mesmo sistema de coordenadas cartesianas, é... Olha, primeiro, vamos recordar aquela parte de coeficientes angulares que se relacionavam entre duas retas lá e tal. Pense, se as duas retas forem paralelas, que é aquele caso assim, o coeficiente angular entre elas deverá ser igual, de mesma medida. Agora, lembra que eu falei, além das paralelas, tínhamos dois casos de paralelas. Eu só comentei com vocês. Tínhamos as paralelas, coincidentes, que é quando está uma sobre a outra, e tínhamos as paralelas que estão o quê? Diferentes, paralelas não coincidentes, que é aquelas paralelas que vocês estão acostumados a estudar e ver por aí. O que acontecia? Se as paralelas fossem coincidentes, o coeficiente angular era igual e o linear também. E se as duas paralelas fossem paralelas distintas, que a gente fala, o coeficiente angular seria igual, só que o coeficiente linear seria diferente. Tá, mas aqui não tem nada a ver com isso. Eu só falo das perpendiculares, porque era o outro caso que nós vimos. Se duas retas forem perpendiculares, lembra o que significa perpendiculares? Que se cruza e forma um ângulo de 90 graus. Se duas retas forem perpendiculares, o coeficiente angular entre elas será exatamente o quê? Uma é igual ao oposto do inverso da outra. Em outras palavras, é isso que eu vou escrever aqui agora. Olha só. M de R vezes M de S era igual a menos 1. Ou M de R é igual a menos 1 sobre M de S. Por isso que eu disse, o oposto, troca o sinal, do inverso, coloca 1 sobre aquele valor, tá? Então, uma é o oposto da inversa da outra. Cara, muito bem. Olha para essas retas aqui. Elas estão, digamos assim, elas estão reduzidas para termos logo de cara quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear? Não. Então, o primeiro passo é fazer elas de forma reduzida. Olha só, então. Aqui, eu tenho que y vai ser igual a menos x. E aqui, y vai ser igual a mais x. Por quê? Ó, menos x vem para cá, mais x.
mais x vem para cá, menos x. Beleza. Nossa, aqui é uma reta, né? Não é apenas um valor, ó, y igual a 2. Não, isso daí é uma reta, que é paralela ao eixo x. Lembra que nós estudamos isso também? Tá bom. Essa daqui ficaria y é igual a 2x. E essa daqui, y é igual a 2x mais 10. Essa daqui são retas também? Sim, só que elas são paralelas ao eixo y. Então, aquelas que são assim, ó. Aqui temos o eixo y e aqui o eixo x. Então, é dessa forma que são essas retinhas aqui. E essa última aqui, teríamos que y vai ser igual a 10x mais 5. E aqui, ó, y vai ser igual a 10x mais 50. Muito bem. Lembra que eu falei para vocês que ela é o oposto da inversa? Ou a multiplicação entre as duas tem que resultar em menos 1? Pois é. Vamos analisar qual delas que a multiplicação vai dar menos 1. Por que eu digo isso? Porque assim nós já temos o coeficiente angular. Lembra que o coeficiente angular é quem estava aqui, ó. Esse era o nosso m. Então, nesse caso aqui, ó, da última, dá 10 vezes 10. Cara, 10 vezes 10 dá menos 1? Nunca, né? 10 vezes 10 dá 100. Então, aí está errada. Eu estou partindo de baixo para cima, por quê? Porque a A é a alternativa correta, tá? Então, eu vou mostrar por que cada uma delas está errada. Essa daqui, cara, não tem coeficiente angular nessa reta. Não tem. Não existe coeficiente angular aqui. Por quê? Porque ela não é perpendicular, então forma 90 graus. E não tem tangente de 90 graus. Não existe tangente de 90 graus. Por quê? O coeficiente angular também pode ser a tangente da inclinação da reta. Mas 90 graus não tem tangente. Então, essa daqui não tem coeficiente angular. A C, coeficiente angular, 2 aqui e 2 aqui. Então, 2 vezes 2 não dá menos 1. 2 vezes 2 dá 4. Da B, tem coeficiente angular? Aqui tem. E ele vale 0. Então, 0 vezes 0 continua dando 0. E na A, coeficiente angular é esse daqui, que é menos 1. Nesse daqui vale 1. Então, é menos 1 vezes 1. Olha que bonitinho. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, que é o resultado que nós precisamos encontrar. Então, por isso que a alternativa A é a nossa alternativa correta. Tá certo? Bom, vamos ver então agora a questão de número 3. Agora começa a ficar um pouquinho mais difícil, viu? Você achou que a sua vida era só moleza? Não, vamos complicar um pouquinho ela agora. Olha só, considere duas retas perpendiculares R e S. Sabendo-se que a reta S possui como pontos tais e que a reta R intercepta o eixo das ordenadas em 0 e 2, qual alternativa representa a equação da reta R? Cara, para eu encontrar a equação da reta R, eu preciso aí pelo menos do coeficiente angular de R mais um ponto de R. Não é isso que eu preciso para encontrar a equação dessa reta? E depois, obviamente, eu vou encontrar a equação fundamental e aí eu tenho que trazer para reduzida, porque é o que está nas alternativas. Mas isso é um próximo passo. O primeiro passo é localizar o seguinte, saber o que nós precisamos para encontrar o quê? Quem é a equação da reta R? Nós precisamos do coeficiente angular da reta R e de um ponto qualquer dessa reta. Um ponto qualquer dessa reta nós já temos, que é quem? O 0 e o 2. Então, eu sei que um ponto qualquer dessa reta é o 0 e o 2, tá bom? Olha, tem diversas formas de se analisar esse exercício aqui, ó. Eu vou fazer ela de uma delas, depois eu falo para você uma outra que poderia ser um pouco mais fácil para nossa vida. Tá bom. E aí, então, como que a gente continua agora? Para encontrar o coeficiente angular da reta R, eu vou usar o seguinte fato, ó. As retas R e S, elas são o quê? Perpendiculares. Então, M de R vezes M de S é igual a menos 1. Por isso que eu vou usar esse daqui. Por quê? O M de R eu vou obter depois que eu localizar quem que é o M de S. Mas para encontrar o M de S, cara, é só jogar aqui, ó. Quem que é o M de S? Ele vai ser 9 menos 1 sobre 2 menos 7. E isso dá quanto? 9 menos 1, 8. 2 menos 7,
menos 5. Então, isso aqui dá menos 8 quintos. Beleza, já encontrei o coeficiente angular da reta S. Agora eu vou jogar aqui, ó, e encontrar quem é o coeficiente angular da reta R, tá? Ok, então ficaremos com m de R vezes menos 8 quintos igual a menos 1. Pega esse 5 que está dividindo, joga para o outro lado multiplicando. Então, vamos ter aqui, ó, m de R vai ser igual a menos 5 sobre menos 8. Por quê? Porque pega esse menos 8 que está aqui, multiplicando o m de R, e joga ele para o lado de cá, o quê? Dividindo. Tá, e quanto que dá isso? 5 oitavos. Se você já tivesse lembrado daquilo que eu falei, que o coeficiente angular de uma é o oposto do inverso da outra, você não precisaria nem usar essa fórmula aqui. Por quê? O oposto, pega o coeficiente angular de uma, calcula o oposto, troca o sinal, não dá menos? Então vira mais. Do inverso, o que é o inverso? Trocar o numerador pelo denominador. Então aqui ficaria mais 5 oitavos. De cara nós já teremos os 5 oitavos, que é o nosso coeficiente angular da reta R. Mas se você não lembra disso, que é o oposto do inverso, aí você usa essa formulinha que está aqui. Ok? Muito bem, gravem isso. 5 oitavos é o coeficiente angular da nossa reta querida e amada. Como que a gente faz para descobrir a equação dessa reta agora? Olha só. Y menos y0 é igual a m de x menos x0. Ioiô, michoxô. Preciso de um ponto. Confere. Preciso do coeficiente angular. Confere. Pronto. Agora eu encontro quem é a equação desta reta. E aí ficaríamos com y menos 2 é igual a 5 oitavos do quê? De x menos x0, que é 0. Então, y menos 2 é igual a 5x sobre 8. Y vai ser igual a 5x sobre 8 mais 2. E 5x sobre 8 mais 2 é exatamente o que nós temos na alternativa D. Mas preste atenção comigo, eu precisava ter feito tudo isso, será? Lembra que eu falei que se você tivesse um raciocínio mais rápido, pegasse no ar as coisas, você conseguiria calcular de uma forma um pouquinho diferente? Pois é. Chegamos na resposta maravilhosa. Você lembra que eu disse que na equação reduzida nós tínhamos m de x mais n, lá naquela aula teórica, onde m era o nosso coeficiente angular e n era o nosso coeficiente linear? Eu disse isso lá naquela aula maravilhosa. Além disso, eu falei que esse n, que é o coeficiente angular, é o ponto onde a reta intercepta o eixo y, que é o eixo das ordenadas. E o que ele nos deu aqui, ó? Que esse ponto 0 e 2 é onde ele intercepta o eixo das ordenadas. Logo, cara, meu coeficiente linear já seria 2. Então, meu n já seria igual a 2, não é? Pô, e depois que eu joguei naquela fórmula lá, ó, que eu encontrei os 5 oitavos, já tinha matado o exercício, porque era só escrever y é igual a 5 oitavos de x mais 2, que aí iria novamente nos remeter à alternativa D, tá certo? Então veja que na matemática, cara, tem diversas formas de você resolver. Cabe a você interpretar aquilo que é mais fácil para você e que leva menos tempo. Porque não adianta nada você fazer aquela forma gigantesca e errar numa conta. Ou fazer dessa forma que é rapidinho e também errar numa conta. Então você tem que caminhar conforme a maré. Ou seja, caminhar conforme a maré é difícil, né? Você tem que remar conforme a maré. Tem essas duas formas para você resolver. Daí você escolhe aquela que você julgar e você conseguir compreender, tá certo? Enquanto isso, vamos fazer mais uma questão. Olha só, questão número 4. A equação da reta suporte da mediatriz do segmento com extremidades A, menos 2 e 5, e B, 8 e menos 1, é definida por... Senta, respira... Suporte da mediatriz. O que é mediatriz? Você não lembra o que é mediatriz? Mediatriz é uma reta, temos um segmento. Mediatriz é uma reta que intercepta esse segmento na metade e forma um ângulo de 90 graus. Então ela é totalmente o quê? Essa mediatriz ela é perpendicular ao segmento. Então nós temos o coeficiente angular aí, ó, perpendicular, que é o oposto do inverso. Vamos calcular então. Sigam comigo.
Bom, já falei para vocês que mediatriz é o seguinte, se eu tenho esse segmento aqui, ó, ele vai ter aqui, ó, esse segmento A e B. A mediatriz é aquilo que divide esse segmento em duas partes iguais, só que aí forma um ângulo 90 graus. Então é uma reta suporte aqui, ó. Beleza. Por que eu digo tudo isso? O que ele quer encontrar? A equação dessa reta, que é a reta suporte, que é a mediatriz. Para isso, para encontrar a equação dessa reta da mediatriz, eu preciso novamente do coeficiente angular dela. Essa reta mediatriz eu vou chamar de R, tá? Então, precisamos do coeficiente angular dessa reta e precisamos de um ponto dessa reta. É isso que nós precisamos. Só que eu não tenho nem quem é o coeficiente angular dessa reta R e nem quem é esse ponto. Não tenho explicitamente, porque eu tenho aqui implicitamente. Porque, primeiro, para encontrar esse coeficiente angular, eu posso usar o coeficiente angular dessa daqui, que é o oposto da inversa. Ou, se eu chamar essa daqui de S, M de R, ele é igual a menos 1 sobre M de S. Ou era aquele caso lá, ó, M de R vezes M de S é igual a menos 1. Que é como se calcula o coeficiente angular de duas retas perpendiculares. Mas o primeiro passo, então, é encontrar o coeficiente angular dessa reta S aqui. Vamos calcular quem que é esse coeficiente angular. Eu tenho dois pontos dela, não tem, ó? Eu tenho, ó, vou colocar um menos aqui, ó, porque o menos ficou perdidinho aqui em cima. Então, quem que é o coeficiente angular dessa reta? A variação do y sobre a variação do x. Então, ó, menos 1. E aí, menos 5 sobre 8. Aqui vira menos 2, então dá mais 2. Portanto, vamos ter aqui, ó, menos 6 sobre 10. E aí, isso daqui vai dar menos 3 sobre 5. Agora, precisamos do coeficiente angular da reta R. E aí, é só usar o que nós temos aqui, ó. Então, M de R, que é o que nós vamos encontrar, vezes menos 3 quintos é igual a menos 1. Pega esse 5, vai para lá multiplicando, e esse menos 3 vem para cá dividindo. Então, M de R vai ser igual a menos 5 sobre menos 3, que dá exatamente 5 terços, ok? Muito bem. Então, vamos guardar ele aqui, ó, no cantinho, ó. M de R vai ser igual a 5 terços. Maravilhoso. Por que eu digo isso que eu vou guardar ali? Porque agora eu vou apagar tudo isso daqui, que a gente precisa de uma outra informação. Encontramos esse daqui. Confere. Falta encontrar um ponto para a reta. E como que eu encontro um ponto? Cara, eu vou encontrar esse ponto aqui, ó, que é onde ela cruza. Pô, mas como que eu vou encontrar esse ponto aí? Ela não é mediatriz? Sim, ela é mediatriz. Então ela cruza exatamente aqui, ó, que é o ponto médio do segmento AB. Você lembra como calcula ponto médio de um segmento AB? O ponto médio é dado por x1 mais x2 dividido por 2, y1 mais y2 dividido por 2. Então, temos a coordenada de x média e y média. E aí ficaria como neste exercício aqui, ó. Agora eu vou pegar esses dois pontos. Então, nós vamos ter aqui, ó, menos 2 mais 8 sobre 2. Esse daqui é o x médio. E o y médio vai ser o quê? Eu não comecei do menos 2, então agora vai ser 5 mais o menos 1, que fica 5 menos 1 sobre 2. Então, aqui vai dar 6 por 2, 3. E embaixo, 4 por 2. Temos um ponto agora da mediatriz. Quem que é esse ponto da mediatriz? Olha que maravilha. É o 3 e o 2. Então, eu tenho o coeficiente angular. Confere. E agora eu tenho o ponto. Confere. Agora eu consigo encontrar quem é a equação da reta mediatriz. Como que é? Y menos y0 é igual a m que multiplica x menos x0. Y menos 2 é igual a 5 terços que multiplica x menos 3. Toda vez que você for fazer isso, de encontrar a equação, pessoal, pensem no seguinte, esse cara aqui, ó, ele está dividido. Então, já joga ele para o outro lado, multiplicando todo mundo ali. O que nós teríamos, então?
Teríamos aqui, ó, 3y menos 6 é igual a 5x menos 15. E agora, letra para um lado e número para o outro. Não, não é nada a ver com isso. Nós não queremos a equação, ela está na forma geral. Então nós temos que encontrar a equação geral. A equação geral é todo mundo para o mesmo lado. Só que repare nas alternativas. Em alguma alternativa o x está negativo? Não. Então, meu querido, deixa o x onde está. Traz o resto para o lado dele. Como assim? Você pega 3y e joga para cá. Então você vai ter, ó, 5x menos 3y, menos 6 vira mais 6, e aqui o menos 15 eu não troquei ele de lado, deixei ele ali, igual a 0. Então nós temos aqui aí, ó, 5x menos 3y menos 9 igual a 0. Qual a alternativa que fala 5x menos 3y menos 9 igual a 0? É a alternativa D. Logo, a resposta correta é a alternativa D. Bom, questão de número 5. Olha só, uma situação probleminha aí para nós estarmos calculando. O comandante de um barco resolveu acompanhar a procissão fluvial do Círio 2002, fazendo o percurso em linha reta. Para tanto, ele fez uso do sistema de eixos cartesianos para melhor orientação. O barco seguiu a direção que forma 45 graus com o sentido positivo do eixo X, passando pelo ponto de coordenadas 3 e 5. Esse trajeto ficou bem definido através de qual equação? Vamos tentar compreender nosso problema. Ele utilizou um sistema de coordenadas, correto? E aí ele falou que fez uma orientação aí, o segmento, ele foi em linha reta e passou aí pelo ponto 3 e 5. Então, ó, temos aí o 3 e o 5. Eu não sei se essa reta vai ser para baixo do eixo aqui, ó, do ponto 0, 0, ou para cima, mas eu sei que ela passou aí, ó. Bom, e ele falou ainda que formou um ângulo de inclinação de 45 graus e passou pelo ponto 3 e 5. Cara, você não precisa de mais nada para encontrar a equação da reta. Por quê? Você já tem as informações suficientes. Você não precisa do coeficiente angular e de um ponto está explicitamente, que é o ponto 3 e 5. Falta o coeficiente angular. Mas, pô, o coeficiente angular não era a variação do y sobre a variação do x? Sim, se você tivesse dois pontos. Nesse caso, você tem um ângulo. Então, o coeficiente angular ele vai ser encontrado através da tangente do ângulo, que nesse caso o ângulo vale 45 graus. Então, é tangente de 45 graus. Quanto que é tangente de 45 graus? Vale 1. Então, meu coeficiente angular, ele vale 1. Maravilha, o coeficiente angular vale 1. Então, como que fica a equação da reta? Y menos y0 é igual a m de x menos x0, certo? E aí teremos, então, y menos 5 é igual a 1, que multiplica x menos 3. Beleza. Todas elas estão da forma reduzida, não é? Então é isso mesmo que nós vamos fazer. Cara, multiplicar por 1 é deixar ele mesmo. Então eu tenho y menos 5 é igual a x menos 3. Então y ele vai ser igual a x menos 3 mais 5. Y vai ser igual a x mais 2. Então, y igual a x mais 2 é o que nós temos na alternativa C, de certo e de curto matemática. Mas, presta atenção, aqui apareceu algo novo para calcular coeficiente angular. Na parte teórica nós estudamos isso daqui. Eu falei para vocês que tem duas formas de calcular o coeficiente angular. Pode ser através desse daqui, que é a tangente do ângulo, e pode ser daquela outra forma que a gente usou no outro exercício, tá certo? Então fica a teu critério qual você vai utilizar. Não, não fica a teu critério. Depende da informação dada no enunciado. Nesse caso aqui, ele não me deu 2 pontos da reta para eu poder calcular através da variação do y sobre a variação do x. Neste caso aqui, ele me deu o quê? Ele me deu o ângulo de inclinação. Então, era isso que eu deveria utilizar, para o ângulo de inclinação. Para encontrar o quê? Então, a tangente desse ângulo. Aí sim, teremos, então, o coeficiente angular, tá certo? Vamos ver a última questão e matarmos essa parte de retas, que já está bem extensa.
Vamos ver então, olha só. As retas tal e tal são paralelas. Se o A vale... e agora? Como eu sei que elas são paralelas? Paralelas, M de R é igual a M de S. Beleza. E aí? Para isso eu tenho que estar na forma... O quê? Para encontrar esses coeficientes. Ou eu tenho 2 pontos dela, tá? Ou se eu tenho 2 pontos, eu não tenho 2 pontos, eu dei na forma reduzida ou o ângulo. Eu não tenho 2 pontos, eu não tenho um ângulo. Vamos tentar escrever então essa bagaceira aqui na forma reduzida. O que era a forma reduzida? Y igual a tralalá, a qualquer coisa. Então vamos isolar o y. Teremos AY é igual a menos x mais 3, ok? Então, y vai ser igual a menos x sobre a mais 3 sobre a. Tá. Essa é a equação reduzida da primeira reta dada aqui. Agora falta encontrar a equação reduzida da segunda reta dada, que é essa daqui, ó. Mas para encontrar a equação reduzida dela, cara, essa aqui tá mais fácil. Joga esse y para o outro lado. Então ficaremos com 2x mais 5 é igual a y. Logo, y vale 2x mais 5. Muito bem. Aqui de cara nós temos quem é o coeficiente angular. Por quê? É aquele que está com o x. Do meu coeficiente angular daqui vale 2. Então, o coeficiente angular dessa daqui, ó, quem está escondidinho aqui, ó, 1. O coeficiente angular dessa daqui também tem que ser igual a quem? A esse daqui. Esses dois elementos têm que ser iguais. Portanto, menos 1 sobre A tem que ser igual a 2. Consequentemente, ó, coloca 1 aqui, multiplica cruzado. 2A igual a menos 1. A vai ser igual a menos 1 sobre 2. Só que 1 sobre 2 a gente sabe que é meio. Então, é menos 0,5. E menos meio, que é menos 0,5, é o que nós temos aqui na alternativa B, ok? Então, pessoal, essa daqui foi a nossa aula sobre geometria analítica, especificamente falando de retas e distância entre retas, posições entre retas, tá certo? Então, bons estudos e até nossa próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!